é dos assuntos mais importantes da eletricidade e em estatística de prova de vestibular, principalmente, associação de resistores. Aquela história do série e do paralelo. Mas é impressionante também como as estatísticas mostram a quantidade de gente que na hora da prova se atrapalha com as interpretações e acaba perdendo questão, às vezes, por uma bobagem. Então, para a gente praticar a associação de resistores, a questão de número 39 do vestibular de medicina da Unicristos na prova de 2014. Olhe na tela. O enunciado dizia assim: para controlar tanto a iluminação ambiente como a eficiência, duas lâmpadas L1 de 36 ohms, e eu aconselho sempre que você vai lendo o texto que faz referência a uma figura, principalmente no circuito elétrico, vai lendo o texto e vai olhando para a figura. Então está aqui a lâmpada L1, 36 ohms de resistência, e L2 com 16 ohms de resistência. Quando ligadas isoladamente em 12 volts, exibem respectivamente potências de 4 watts e 9 watts. Aí agora eu queria que você ficasse muito ligado na interpretação do texto e na figura. Repara o seguinte, para início de conversa, olha para aquela figura. Tá claro que a lâmpada de baixo, a lâmpada L1, ela está ligada diretamente na bateria e está recebendo 12 volts. Mas se você olha lá para a parte de cima, a lâmpada L2, ela não está ligada nos mesmos 12 volts. Você consegue ver ali que a lâmpada L2, ela própria, uma resistência, está ligada em série com outra resistência. E aí lembra o que é uma associação em série? Uma divisora de tensão. Então esses 12 volts que a bateria fornece, fica dividida entre aqueles dois resistores lá de cima. E você viu o que é que estava escrito no texto? Que 4 watts e 9 watts são as potências das lâmpadas, está escrito aí, ó, quando elas são ligadas separadamente em 12 volts. Vamos olhar para o texto de novo. Olha só como é que o elaborador colocou. Quando ligadas isoladamente em 12 volts, exibem respectivamente potências de 4 watts e 9 watts. Então vamos lá fazer uma interpretação disso. Significa dizer que se você pega a lâmpada L1, que tem aquela resistência que ele disse de 36 ohms, e liga essa lâmpada na DDP de 12 volts, então você vai conseguir tirar dela 4 watts de potência. Foi dito também no texto que se ao invés da lâmpada L1 você usar a lâmpada L2, que tem uma resistência de 16 ohms, você vai conseguir extrair dela uma potência de 9 watts se ela for ligada isoladamente na bateria de 12 volts. Mas não é isso que a gente está vendo no circuito. Então, qual é o recado que o elaborador da questão está me dando? Por isso que a gente vai lendo o texto e interpretando logo. Não sei como é que você faz prova, mas não tem essa de ler da primeira à última palavra do texto para depois ficar e olhar para a figura e tateando, tentando encontrar o que é que vai fazer. Não, tu vai lendo e vai interpretando logo. O recado está dado. Tem coisas que ele diz, tem coisas que ele escreve, e tem coisas que ficam subentendidas. A lâmpada L2 vai dissipar uma potência de 9 watts, e isso tem a ver com o brilho da lâmpada, se ela estiver ligada em 12 volts, que ela não está naquele circuito. Então já sei que ela não vai ter um brilho equivalente a 9 watts, e nem maior. Porque ela não está ligada a 12 volts, ela não está ligada a mais que 12 volts, ela está ligada a menos, porque rolou uma divisão de tensão por conta da existência daquele resistor. Prestou atenção nisso? Vamos continuar a leitura. A figura apresenta uma resistência variável R, que é ligada em série à lâmpada L2. E o conjunto é ligado em paralelo à lâmpada L1.
e há uma fonte de 12 volts. Tudo isso aí a gente já viu na figura. Nessa situação, qual o valor da resistência variável para que o brilho da lâmpada L2 seja idêntico ao de L1? Presta atenção. O brilho de L1 é 4 watts. E está dissipando 4 watts normal, porque ela está ligada em 12 volts, que é o valor nominal. Aquela lâmpada L2 não está brilhando tanto quanto poderia, está brilhando menos. Ele não quer que brilhe menos, ele quer que brilhe menos e exatamente igual a 4 watts. Então presta bem atenção. Ele vai fazer uma comparação entre as situações das duas lâmpadas. Abre teu olho. O que acontece? Nós temos 3 maneiras de calcularmos potência dissipada em um resistor. Potência dissipada num resistor. Lembrando que um resistor só faz isso mesmo, só dissipa potência. Então, de todo jeito que eu calcular, vai ser potência dissipada. Aquela que a gente lembra primeiro, potência U vezes I. Depois, potência como sendo R vezes I ao quadrado. E depois, potência como sendo U ao quadrado sobre R. E Delfrânio, qualquer uma dessas 3 serve para calcular a potência dissipada? Sim. Mas qual delas que eu vou usar para resolver a minha questão? Aí você tem que ser esperto. Preste atenção. Se você olha para as expressões, cada uma delas aparece com 3 grandezas. Na primeira expressão, tem potência, tem DDP e tem corrente. O que é que não aparece nela? Resistência. Na segunda expressão, tem potência, tem resistência e tem corrente. O que é que não apareceu ali? DDP. E na terceira expressão, apesar de todas calcularem a mesma coisa, mas cada uma de um jeito diferente, na terceira expressão não tem corrente. Aparece potência, DDP e resistência. Então, qual que eu vou usar para resolver a questão? Depende do que a questão me oferece. E pelo que a gente viu, ele fala os valores das resistências, diz os respectivos valores de potência e me faz pensar na DDP. A questão não tem nada a ver com corrente. Então eu já sei qual é a expressão que eu vou usar. Olhe na tela. Nós vamos trabalhar nesse caso com potência DDP ao quadrado sobre resistência. Repara que o que nós vamos ter é uma situação em que, pelo que foi dito, o brilho, ou seja, a potência da lâmpada L2, que nós vamos chamar de P2, seja idêntico ao da lâmpada 1. A lâmpada 1, que por sua vez está brilhando normalmente, porque ela está ligada diretamente aos polos da bateria. Portanto, ela está conectada aos 12 volts. Então, a condição de existência da questão é que o brilho 2 seja igual ao brilho 1. E o que é o brilho 2, pelo que a gente viu? É a DDP em que a lâmpada 2 está ligada ao quadrado, dividido pela sua resistência. Assim como a potência, o brilho da lâmpada 1, a DDP na lâmpada 1 ao quadrado sobre a sua resistência. Lê o que está escrito aí. Você sabe que numa equação só pode ter uma variável. E repara que das 4 coisas que ficaram nessa expressão, 3 são conhecidas. Primeiro, a resistência da lâmpada 2, 36 ohms. Não vou me preocupar com unidade porque está todo mundo no sistema internacional. A resistência da lâmpada 1, aliás eu troquei aqui, né? A resistência da lâmpada 1 é 16. E a resistência da lâmpada 2, aí sim, é 36. Eu acho que eu estou falando uma coisa e fazendo outra. Vamos organizar? De novo. Aqui eu tenho R2. Está escrito no enunciado. R2 é 16. 16. Eu disse uma coisa e escrevi outra. A lâmpada 1, resistência 36. 36. A lâmpada 1 está ligada corretamente na bateria de 12 volts, DDP. 12 volts ao quadrado.
mas eu não sei em que DDP está ligada a lâmpada 2. Essa é exatamente a variável que eu me referia que ia aparecer. E Delfrânio, ela não está ligada em 12 volts? Não. Olha o polo positivo. Chama o polo positivo de X. Aqui é um fio de ligação sem resistência, então o potencial aqui também é X. Pode chamar esse pontinho aqui de X e pode chamar até aquele pontinho ali em cima de X volts. Olha para o polo negativo da bateria, chama de Y volts. Tá? Aqui é a diferença de potencial. Ó. O que é 12 volts? É a diferença entre X e Y. Fio de ligação sem resistência. Aqui tem Y volts, aqui tem Y volts, aqui também tem Y volts. Repara, 12 é de X até Y, 12 é de X até Y. Apareceu um ponto intermediário aqui em que o L2 está ligado, vou chamar de Z. Eu não sei quanto é a DDP na lâmpada 2. Sei que ela é a diferença entre X e Z. Então, eu posso descobrir a diferença de potencial na lâmpada 2. Nesse caso, ficaria 16 vezes 12 elevado ao quadrado, tudo dividido por 36 e tirando a raiz. Observe que é todo mundo fácil de sair da raiz. DDP, a DDP 2 da lâmpada 2. A raiz de 16, a gente sabe que é 4. A raiz de 12 ao quadrado, a gente sabe que é 12. E a raiz de 36, que é 6. Simplificando isso aqui mais um pouquinho, 12 dividido por 6 é 2. E o produto final, eu vou ter 8 volts. Agora, o que é que significa o fato de eu ter descoberto que a lâmpada 2 está ligada a uma DDP de 8 volts? Ora, se a DDP total de Y até X é 12 volts, a gente sabe que tem dois elementos ligados em série dividindo a tensão, e um deles, no caso a lâmpada L2, ficou com 8 volts, o que é que sobrou para o tal do resistor variável? Sobrou apenas 4 volts. E o que é que nós sabemos sobre uma ligação em série? Uma ligação em série é quando os elementos estão percorridos pela mesma corrente. Nesse caso, a DDP nos terminais do resistor é diretamente proporcional à sua resistência. Logo, se eu tenho uma lâmpada 2, onde tem 8 volts lá, e tem um resistor variável com metade dessa DDP, por que ele tem metade da DDP? Porque ele tem metade da resistência. Então, se a resistência da lâmpada 2 é 16 ohms, metade é o que vai valer a resistência do resistor variável. Vamos marcar a resposta, então? Nesse caso, lembrando o conceito de associação em série, colocamos o resistor variável e a lâmpada 2. Pelo fato de estarem ligados em série, isso significa que são percorridos pela mesma corrente. Nós poderíamos, então, dizer que a corrente na lâmpada 2 é a mesma corrente no resistor variável. Ora, lembrando da definição de corrente como sendo DDP sobre resistência, nós poderíamos dizer que a DDP na lâmpada 2 é proporcional à resistência da lâmpada 2, assim como a DDP no resistor variável é proporcional à resistência no resistor variável. Já descobrimos, pelo cálculo anterior, que a DDP na lâmpada 2 vale 8. E se o total é 12 volts, dividido em duas parcelas, onde uma delas vale 8, o que sobra de diferença de potencial entre os pontos Y e Z é 4 volts. Logo, a DDP no resistor variável é metade da DDP na lâmpada, o que faz com que a sua resistência também seja a metade da resistência da lâmpada. A resistência do resistor variável
seria a resistência da lâmpada 2 dividida ao meio, que nesse caso, então, nos deixaria com a resposta correta, alternativa A. Para não perder o costume, textos sem necessidade para a resolução da questão na prova da Cristos. Sistemas de iluminação e energia. Os sistemas de iluminação, via de regra, apresentam um significativo potencial de economia de energia elétrica. É possível otimizar esses sistemas obtendo-se redução no consumo de eletricidade, sem prejuízo da iluminância desejada para as atividades desenvolvidas nos locais atendidos. Para controlar a iluminação com eficiência, é indispensável dispor de um equipamento de medição que permite efetuar controles periódicos das iluminâncias nos diversos locais. Vou usar esse texto para lembrar só uma coisa. Principalmente em quarto de bebê, as pessoas costumam controlar a iluminação no quarto do bebê. Por conta da visibilidade, a visão dele que é sensível, para poder ter um clima para dormir. E aí é costume se colocar um dimmer. Não sei se tu já ouviu falar nisso. Você gira o botão e isso vai fazendo com que a lâmpada brilhe mais ou brilhe menos. Não sei se você consegue identificar. Esse circuito que foi mostrado nessa questão era exatamente isso. Um resistor variável, o dimmer. Você mexe para um lado, mexe para o outro, altera a resistência dele próprio, o que muda a DDP nele, o que vai mexer com o brilho da lâmpada que está do lado. É isso. Então, eu fiz a minha parte, agora é a tua vez. Curtiu o vídeo? Se tiver curtido, não deixa de comentar. Parte de comentário aí embaixo. Pode inclusive fazer perguntas se quiser. Compartilhar o vídeo é importante. Mais pessoas precisando aprender física, se você achar que isso pode ajudar. E dá um joinha aí embaixo. O joinha é importante. E não esquece, se você ainda não é inscrito no vídeo, se inscreve no canal, se inscrever pode ser uma boa. Quando você se inscreve no canal, cada vez que um vídeo novo é publicado, tu é avisado por e-mail. E aí você pode assistir mais fácil, não perde nada. Assim ajuda nos teus estudos. E além disso, acompanha a gente aí nas redes sociais. Beleza? Joinha.